O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu gostaria de tirar um pensamento dessa primeira leitura, quando fala sobre a intenção, a reta intenção. No contexto aqui, não era essa a intenção. Então, para a nossa vida, como é importante exercitar em nós essa reta intenção. Por que eu estou aqui? Por causa de Deus. Por que suporto certas situações difíceis na vida, na integridade, no esforço a praticar o bem? Por causa de Deus. Por causa do seu amor. Essa reta intenção no caminho de igreja é muito importante. Porque senão, não crescemos nessa intimidade com Deus. Se nós fazemos por fazer, se vamos à igreja pela rotina, ou porque sempre costumei e não quero deixar de ir, precisa melhorar um pouco o interior. Porque quando nós o fazemos por Deus, para Ele, as graças são imensas, nos sustenta na caminhada da vida e da igreja. Se eu estou em uma pastoral, se eu estou em uma missão, se eu estou na cozinha ajudando, eu quero estar para a honra e glória de Deus. Eu quero estar por amor a Deus. Porque na igreja nós também precisamos procurar esta honra de Deus. Honrar a Deus. Fazer as coisas com dignidade. Porque é para Ele. Seja o que for que nós estivermos fazendo na igreja. E a leitura ao Evangelho vai mostrar para nós a pequenez, a humildade, o ser pequeno, que não está na natureza humana. Eu sou humilde, de jeito nenhum. Ninguém. Podemos sim nos exercitarmos para sermos humildes. Porque a humildade vem de Deus. É uma virtude que vem dele. E como nós temos esta inclinação ao orgulho, a natureza humana corrompida,
Depois da graça do batismo, nós precisamos trabalhar em nós esta humildade, esta pequenez. Quantas coisas na nossa vida, no trabalho, na igreja, que a gente às vezes bate de frente conosco e a gente, peraí, não é assim. E a gente começa. E é nessa hora que nós precisamos dizer, olha, calma. Vamos ser pequeno, tudo passa, vamos deixar. Olhem para a frente. Principalmente no caminho de igreja. Precisamos tomar cuidado para não acharmos muitas coisas e deixamos de achar o que é necessário. Que às vezes a gente, mas podia ser assim, podia ser de outro jeito. Tem coisas que às vezes precisa realmente de um comentário, uma crítica boa. Mas tem outras que a gente percebe que é o puro orgulho que está dentro, no interior. E dentro dos caminhos da igreja sempre aparecem essas coisas. E nós precisamos olhar para Ele. Sempre de novo. Se o meu olhar não é em Cristo, a minha caminhada de igreja vira só caminhada, como dizia um padre bem crítico, de banco de igreja. Então, é isso que a gente precisa olhar, é o Cristo. Olhando para Ele, nós encontramos o caminho certo. E às vezes Deus nos coloca em situações de humilhações, sabia? Quando a gente recebe uma repreensão, até em casa, do esposo, que às vezes fala alguma coisa que a pessoa se sente humilhado, e assim por diante. Então, esses processos, quando nós estamos em situações de humilhação, é um tesouro para olhar para Cristo e oferecer. Às vezes a gente não quer isso, nem na igreja. Não vou mais na igreja, não, fulano me tratou assim, não sei quem fez isso. E não é. Às vezes Deus está querendo ali dentro me purificar, me tornar mais pequena, mais humilde. E existem tipos de caráter, de temperamento, que precisa muito dessas humilhações para ficar no seu lugar. E Deus, às vezes, permite isso para que, de fato, fiquemos no nosso lugar. E o plano do Pai é um plano salvífico, o plano de salvação do Pai só vai ser acolhido por nós, por aqueles que se fazem pequenos. Os caminhos de Deus precisam muito dessa atitude do nosso coração, do ser pequeno, de nos sentirmos dependentes dEle. Eu não entendo, mas eu aceito. Eu não entendo, mas eis-me aqui. Porque a humildade é justamente isso, é a gente reconhecer Deus como o Senhor da nossa vida. Isso é a humildade. Tudo que nós temos de bom é Ele que nos dá, já diz São Paulo, né? Então, que nós aprendamos a esta reta intenção, muito importante no dia a dia, e que aprendamos a ser pequenos. Assim seja.